ZYH 577, Rádio Globo Noroeste Paulista, 610 kHz. Rádio Globo Outono. Rádio Globo informando. José Serra, economista, político brasileiro e ex-governador do estado de São Paulo, também esteve presente no Congresso dos Municípios realizado pela AMA. Neste momento, José Serra, que poderá disputar um dos cargos políticos na eleição deste ano, está conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Globo Noroeste Paulista. Boa tarde, José Serra. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. Boa tarde, Carla. O prazer é meu. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bacana. O senhor esteve no Congresso dos Municípios. Sua participação foi motivada por alguma coisa? O que você fez lá, realizou lá? Não, eles me convidaram para fazer uma palestra sobre governo e descentralização. Eu sempre governei, em todos os cargos que eu estive, descentralizadamente. Ou seja, controlando a execução das coisas, mas dando liberdade para que elas se desenvolvam. Ou seja, você controla e ao mesmo tempo você dá liberdade para a turma que está trabalhando junto. Essa experiência foi muito forte no governo do estado, quando eu fui governador, e isso resultou, inclusive, numa rapidez muito grande de realizações nesta região. Por exemplo, a Euclides da Cunha, que agora anda, refazer uma parte da Assis Chateaubriand, 10 ambulatórios médicos de especialidades. É a região que mais tem AMES em São Paulo, com números impressionantes. Eu fiz um balanço sobre o que os AMES fizeram, só para você ter uma ideia. No ano passado, foram cerca de 40 e tantos mil cirurgias nos próprios AMES e consultas, mais de 600 mil. Então, fizemos esse tipo de balanço aqui, né, conversando e discutindo como se governa, o estilo de governo. Então isso é importante para todos os prefeitos, vereadores que estiveram presentes no Congresso. Sem dúvida nenhuma. Falando um pouquinho de política, existia ou existe ainda a possibilidade ou comentários de que o senhor poderia ser o vice do Aécio. Existe realmente isso ou não? Essa hipótese está totalmente descartada? Eu não diria que está descartada, porque ela não foi levantada. Quer dizer, foi notícia de mídia, mas na imprensa, mas realmente não tinha nenhuma base real. Eu até esclareci isso. Ou seja, não houve convite, nem eu postulei, nada disso. E o senhor vice vai ser resolvido pelo candidato e pelo partido, segundo as circunstâncias. E o senhor pretende realmente concorrer a um cargo público? Qual seria Vou ele? concorrer neste ano, sem falta, ou ao Senado ou a deputado. Eu estou esperando ver como é que se desdobram as alianças partidárias. Mas eu irei para um dos dois. Aliás, eu fui já deputado e fui senador também. Falando aqui também, o Marco Vignoli, que está presente aqui em nossos estúdios, existe a possibilidade de uma dobrada aí, deputado estadual, Marco Vignoli, deputado federal? Em qualquer circunstância, ou como deputado federal ou como senador, eu vou dobrar com o Marquinhos. Ele é um jovem, eu diria precoce até. Pela idade, poderia ser mais imaturo, mas não é. Um homem maduro, dinâmico, né, que sabe agregar e vai fazer um bom trabalho na região. Falando também nas pesquisas, hoje foi divulgada uma pesquisa da Datafolha falando que Dilma está com 34% das intenções de voto e Aécio com 19%. O senhor acredita que o PSDB pode reverter esse quadro, que o PSDB tem chances? O básico é o seguinte, não é tanto a intenção de voto hoje o que vale. O que vale é desejo de mudança da população brasileira. 70% quer que mudem. Eu não vi a pesquisa direito, mas deve ser mais ou menos isso. E, por outro lado, a avaliação do governo federal, que é muito ruim. Esses são os fatores básicos que vão condicionar a eleição mais adiante. E tem 3 variáveis que pesam do ponto de vista econômico. Inflação, que a gente sabe que na área de alimentos machuca. Consumo, vendas a varejo, tal, que está mais ou menos estagnado. E emprego, que também está estagnado. Não tem grande desemprego, mas não tem novos bons empregos. Essas 3 variáveis, a insegurança que o governo passa, vão ter um papel determinante na campanha. Isso para a oposição cria uma oportunidade, porque o Brasil quer mudança. Agora vai precisar saber encarnar a mudança, sem dúvida nenhuma. Na sua avaliação, como está a situação atual econômica e financeira do Brasil? A economia está sem crescer, baixíssimo investimento. Você sabe que sem investimento não cresce. Uma pressão incômoda da inflação, um déficit externo que incomoda também e deficiências de infraestrutura, me refiro a estradas, portos, aeroportos, ferrovias, etc. Em São Paulo não se sente tanto isso,
Porque em São Paulo é o governo do estado que cuida das rodovias. São Paulo é de longe. Você pega as 20 principais rodovias do Brasil, melhores, São Paulo deve ter 18. Mas no resto do Brasil pesa muito. Uma soja que vai de Mato Grosso até Santos ou Paranaguá, custa o transporte mais do que de Santos ou Paranaguá à China, você imagina. Estamos ao vivo aqui para a Rádio Globo, 17 horas e 42 minutos. Ao nosso lado também, Carlos Tafuri, ele que é vice-prefeito aqui da cidade. Carlos, alguma pergunta para o José Serra? Tem a Cala 1 e a Cala 2. Cala 2, fala. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre as manifestações no Estado nos últimos meses, já que o senhor já foi governador do Estado. Não, há uma inquietação na sociedade, uma frustração com relação àquilo que se esperava, porque bateu-se muito boom. Veja o caso da Copa. Copa não é para desenvolver país nenhum. Copa é um evento esportivo interessante, importante que tenha no Brasil. Mas eles prometeram que com a Copa iam resolver o problema da lavoura, digamos, entendeu? Quer resolver tudo. Claro, não resolve, aí tem frustração. E perdeu tempo. Entre a propaganda e a prática, preferiram a propaganda. Bastava ter pego meia dúzia de estádios, mais meia dúzia de aeroportos, arrumar, e pronto, já tinha a base, mas deram um nó em pingo d'água, essa que é a verdade. E isso provoca insatisfação. A Copa, de alguma maneira, simboliza isso, não é que seja ela em si, mas tem insatisfação, sem dúvida nenhuma. O senhor acredita que o Aécio é o nome forte do partido para a presidência? Bom, ele está posto como candidato, é um nome forte, sem dúvida nenhuma, o partido escolheu ele. Ainda falando em eleição, houve comentários de que a candidatura de Paulo Scarpa, ele seria para o governo do estado, estaria entrelada aí ao PT só para reduzir os votos do Alckmin aqui para o governo do estado. Como a senhora avalia isso? Eu acho que o Paulo Scarpa é candidato para ganhar. O Padilha também e o Alckmin também. Eu acho que está todo mundo para ganhar, não para ajudar outro partido. Agora, claro, se você tem um candidato de situação, que é o governador, e dois de oposição, eles vão estar mais unidos. Agora, veja bem, se tem um leão que vem em cima da gente, suponha que eu esteja com você andando num parque, aparece um leão. O que você tem que fazer para salvar a sua vida? Correr mais do que o leão? Não, tem que correr mais do que eu. Tá certo? Então, você não tem a dúvida que os dois da oposição, um vai querer ganhar do outro também, não vai ser essa, entendeu? Essa coisa de algodão doce. Essa não é a primeira visita sua aqui a Catanduva. E o que o senhor poderia comentar sobre a nossa cidade? Uma cidade que eu gosto, uma cidade que, aliás, tem uma capacidade específica, né? É o que mais produz ventilador no Brasil. Consegue manter a competitividade apesar